assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Essa é daquelas histórias que já começam cheias de adrenalina e não param um segundo. Imagina um cara que desde pequeno carrega uma dor pesada nas costas, o Snake Eyes, e essa dor é o que move tudo o que acontece no filme. A história começa quando ele ainda é criança e a cena já é tensa. O pai dele é morto bem na frente dele por um homem misterioso que decide o destino com uma jogada de dados. O garoto fica completamente devastado e a única coisa que passa a ter na cabeça é vingança. A partir daí, ele cresce com esse fogo no coração. Vira um cara durão, fechado, que praticamente vive nas sombras, lutando em ringues clandestinos e se virando como pode. Ele não tem nome, não tem passado que queira lembrar, só um objetivo: encontrar o homem que matou o pai. A vida dele muda quando um sujeito chamado Kenta, um criminoso perigoso, aparece oferecendo uma chance de ouro. Ele diz que pode ajudar Snake Eyes a encontrar o assassino do pai. Claro que Snake Eyes aceita, porque é tudo que ele sempre quis ouvir. Mas a proposta vem com preço alto. Kenta quer que ele prove lealdade, e para isso, Snake Eyes precisa se infiltrar em um clã japonês chamado Arashikage, uma espécie de organização milenar cheia de segredos, honra e guerreiros habilidosos. Só que o plano de Kenta não é nada nobre. Ele quer destruir o clã, e Snake Eyes, sem saber exatamente onde está se metendo, acaba entrando nesse jogo perigoso. Mas é aí que o negócio começa a mudar de figura, porque dentro do clã ele conhece Tommy, o cara que seria tipo o herdeiro dos Arashikage, e entre eles nasce uma amizade de verdade. Tommy confia nele, defende ele, e pela primeira vez Snake Eyes começa a sentir que talvez o mundo não seja só sobre vingança. Tá de noite, um pai e um filho estão escondidos numa cabana isolada, tentando não fazer barulho. O clima é tenso, você sente que algo ruim vai acontecer. O menino, que ainda é pequeno, só entende que o pai tá com medo e tentando proteger ele. De repente, uns caras armados invadem o lugar. O pai tenta negociar, mas um dos bandidos puxa um dado e diz que o destino vai decidir se ele vive ou morre. Joga o dado, dá 2 cobras e pronto. A sentença tá dada. O pai é executado, bem ali, na frente do filho. Esse menino é o Snake Eyes. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. Corta para anos depois. O garoto virou um homem forte, rápido e com um olhar frio. Ele não tem família, não tem amigos e nem nome. O apelido Snake Eyes vem justamente daquele dado amaldiçoado que tirou tudo dele. Ele vive lutando em ringues clandestinos, tipo um gladiador urbano, sem se importar se vai ganhar ou apanhar, contanto que continue de pé. Dá pra ver que ele é movido por raiva, mas também por dor. Um dia, depois de uma dessas lutas, um cara chamado Kenta o procura. Kenta é aquele tipo de sujeito que você olha e já sente que tem coisa errada. Ele se apresenta como um chefão do crime e oferece uma chance para Snake Eyes: trabalhar para ele em troca de informações sobre o assassino do pai. É óbvio que Snake Eyes aceita, porque é tudo o que ele sempre quis ouvir. Só que o que ele não sabe é que está se metendo com um homem perigoso e cheio de segundas intenções. O primeiro serviço que Kenta dá para ele é ajudar num esquema de contrabando. É uma operação grande, com armas, seguranças e um plano bem montado. Mas no meio da ação, Snake Eyes acaba salvando um dos caras que Kenta queria matar, um homem chamado Tommy, que depois a gente vai descobrir ser o futuro Storm Shadow. Essa cena é importante porque mostra que, por mais que Snake Eyes queira vingança, ele ainda tem um coração justo. Ele podia simplesmente deixar o cara morrer, mas não consegue. Depois desse salvamento, Tommy decide levar Snake Eyes para o Japão e o apresenta ao clã Arashikage, uma organização que vive baseada em honra, disciplina e treinamento. O clã existe há séculos e tem a missão de proteger um poder antigo, uma joia mística que, se cair em mãos erradas, pode causar destruição em massa. Tommy confia tanto em Snake Eyes que o convence a ser testado para se tornar parte do clã. É aí que o filme muda de ritmo, sai um pouco do clima urbano e mergulha num mundo cheio de tradição e artes marciais. Snake Eyes começa a treinar com guerreiros experientes e mestres que testam não só a força física dele, mas também a alma. E o negócio não é fácil. Ele tem que provar coragem, sabedoria e lealdade em 3 testes mortais. É tipo um treino ninja com provações espirituais. Só que o Snake Eyes está escondendo um segredo pesado. Ele está ali infiltrado por ordem de Kenta.
Ele aceitou trair o clã em troca da vingança. Então, mesmo quando parece estar se encaixando, ele vive uma batalha interna. A cada dia que passa, ele se apega mais às pessoas dali, principalmente ao Tommy, que o trata como um irmão. E isso começa a corroer ele por dentro. Os mestres percebem que ele tem talento e disciplina, mas também notam que carrega algo escuro no coração. Tem uma cena tensa em que ele encara cobras gigantes durante um dos testes, e elas conseguem ler quem ele é por dentro. Elas sentem que há mentira nele. É como se o filme dissesse: não adianta enganar o mundo, porque o que você sente de verdade acaba aparecendo. Mesmo assim, Tommy defende ele. Ele acredita em Snake Eyes e acha que o amigo merece uma chance. Essa lealdade é o que torna tudo mais doloroso depois, porque a gente já sabe que mais cedo ou mais tarde, a verdade vai explodir. Snake Eyes continua treinando com o clã. Ele é um aluno fora de série, rápido, disciplinado e parece aprender tudo com facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um homem de segredos. Ninguém ali sabe que ele está ajudando Kenta por baixo dos panos. O plano é simples, pelo menos para Kenta. Snake Eyes tem que roubar uma joia sagrada do clã, uma pedra que guarda um poder místico capaz de causar destruição em massa. É tipo um artefato proibido, guardado há gerações e só pode ser usado por quem tiver o coração puro. O que já mostra o tamanho do problema, porque Snake Eyes não está exatamente com a alma limpinha. Enquanto isso, a relação dele com Tommy cresce. Os dois viram praticamente irmãos, treinam juntos, confiam um no outro, e Tommy chega até a dizer que Snake Eyes seria um ótimo sucessor se algo acontecesse com ele. Essa amizade é o coração do filme, porque a gente sente o peso do que vai acontecer depois. Snake Eyes finalmente tem algo que nunca teve, uma família. Ele começa a relaxar, a sorrir, mesmo que pouco, e a se sentir parte de algo maior. Mas o problema é que a mentira ainda está lá, escondida no meio de tudo isso. Então vem a sequência dos 3 desafios. Os testes que decidem se ele vai ser aceito de verdade como membro do clã. O primeiro é sobre coragem, o segundo sobre pureza de coração e o terceiro sobre sabedoria. No primeiro, ele enfrenta uma luta pesada e sai na raça, mostrando que não tem medo de nada. No segundo, ele tem que olhar para dentro de si e provar que está pronto para abandonar o ego e o ódio. E aí é que começa a complicar. Ele mente, finge que superou o passado, mas as cobras sagradas, que são criaturas gigantes e assustadoras, percebem a verdade. Elas sentem o rancor e a falsidade dele. A cena é de arrepiar, porque você vê as cobras cercando ele e quase o atacando, mas uma das líderes do clã interrompe tudo e dá uma segunda chance. Snake Eyes começa a sentir a culpa crescendo. Ele olha para os olhos das pessoas que confiam nele, principalmente Tommy e Akiko, que é uma das guardiãs do clã, super habilidosa e com quem ele cria uma conexão forte. E ele percebe que está mentindo para quem mais acredita nele. Só que Kenta continua pressionado. Ele ameaça entregar o assassino do pai para outro, dizendo que Snake Eyes está demorando demais. É aí que o herói vacila. Ele decide cumprir o acordo e trair o clã. No momento tenso, ele entra escondido no templo e rouba a joia sagrada, entregando para Kenta em troca do nome do assassino do pai dele. Mas, quando finalmente recebe o nome, descobre que foi enganado. O homem que matou o pai dele já estava morto há anos. É um soco no estômago. Toda a vida dele foi movida por uma mentira. Ele percebe que Kenta usou sua dor como isca para destruir o clã Arashikage. Enquanto isso, Kenta invade o templo usando o poder da joia, causando destruição e morte por onde passa. Snake Eyes, desesperado, tenta consertar o que fez, mas já é tarde. O clã descobre a traição e Tommy fica completamente arrasado. A decepção dele é brutal. Ele grita, ele treme de raiva, porque o homem que ele considerava um irmão destruiu tudo que eles juraram proteger. E é aí que o Snake Eyes muda. Aquele cara que vivia só de ódio, finalmente entende o estrago que o ódio causa. Ele vê a consequência da própria raiva e da sede de vingança refletidas nas ruínas do clã e nos olhos de Tommy. A partir desse momento, o foco dele muda completamente. Ele deixa de ser o homem que só queria se vingar e vira alguém disposto a se redimir, mesmo que isso custe a própria vida. Mas o caminho para isso não vai ser fácil. O clã Arashikage agora o vê como inimigo. Kenta está mais poderoso do que nunca com a joia em mãos, e Tommy jura vingança contra ele. É um ciclo quebrado e refeito. A história começa com Snake Eyes buscando vingança, e termina com ele sendo o alvo da vingança de outro. Depois de trair o clã e perceber o erro gigante que cometeu, Snake Eyes desaparece por um tempo. Dá pra ver que ele tá completamente quebrado por dentro. O olhar dele muda.
Não é mais aquele cara frio e cheio de raiva. Agora é um homem carregado de culpa, mas também de vontade de se redimir. Enquanto o clã Arashikage tenta se reorganizar depois do ataque, Tommy tá furioso, jurando que vai matar Kenta e Snake Eyes se for preciso. A confiança foi destruída e o laço que eles tinham de irmãos de alma vira um campo de ódio. Só que Snake Eyes decide agir. Ele não quer mais ser o cara que foge, então volta pro Japão e vai atrás de Kenta. E o que ele encontra é um verdadeiro caos. Kenta, com a joia sagrada em mãos, está prestes a usar o poder para dominar tudo. Ele criou um exército próprio e quer acabar de vez com o clã Arashikage. É aí que ele percebe que não dá para fugir do que ele causou. Ele precisa lutar, nem que morra tentando. Essa é daquelas histórias que já começam cheias de adrenalina e não param um segundo. Imagina um cara que desde pequeno carrega uma dor pesada nas costas, o Snake Eyes, e essa dor é o que move tudo o que acontece no filme. A história começa quando ele ainda é criança e a cena já é tensa. O pai dele é morto, bem na frente dele, por um homem misterioso que decide o destino com uma jogada de dados. O garoto fica completamente devastado e a única coisa que passa a ter na cabeça é vingança. A partir daí, ele cresce com esse fogo no coração. Vira um cara durão, fechado, que praticamente vive nas sombras, lutando em ringues clandestinos e se virando como pode. Ele não tem nome, não tem passado que queira lembrar, só um objetivo: encontrar o homem que matou o pai. A vida dele muda quando um sujeito chamado Kenta, um criminoso perigoso, aparece oferecendo uma chance de ouro. Ele diz que pode ajudar Snake Eyes a encontrar o assassino do pai. Claro que Snake Eyes aceita, porque é tudo que ele sempre quis ouvir, mas a proposta vem com preço alto. Kenta quer que ele prove lealdade, e para isso, Snake Eyes precisa se infiltrar em um clã japonês chamado Arashikage, uma espécie de organização milenar cheia de segredos, honra e guerreiros habilidosos. Só que o plano de Kenta não é nada nobre. Ele quer destruir o clã, e Snake Eyes, sem saber exatamente onde está se metendo, acaba entrando nesse jogo perigoso. Mas é aí que o negócio começa a mudar de figura, porque dentro do clã ele conhece Tommy, o cara que seria tipo o herdeiro dos Arashikage, e entre eles nasce uma amizade de verdade. Tommy confia nele, defende ele, e pela primeira vez Snake Eyes começa a sentir que talvez o mundo não seja só sobre vingança. Tá de noite, um pai e um filho estão escondidos numa cabana isolada, tentando não fazer barulho. O clima é tenso, você sente que algo ruim vai acontecer. O menino, que ainda é pequeno, só entende que o pai tá com medo e tentando proteger ele. De repente, uns caras armados invadem o lugar. O pai tenta negociar, mas um dos bandidos puxa um dado e diz que o destino vai decidir se ele vive ou morre. Joga o dado, dá 2 cobras e pronto. A sentença tá dada. O pai é executado, bem ali, na frente do filho. Esse menino é o Snake Eyes. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. Corta para anos depois. O garoto virou um homem forte, rápido e com um olhar frio. Ele não tem família, não tem amigos e nem nome. O apelido Snake Eyes vem justamente daquele dado amaldiçoado que tirou tudo dele. Ele vive lutando em ringues clandestinos, tipo um gladiador urbano, sem se importar se vai ganhar ou apanhar, contanto que continue de pé. Dá pra ver que ele é movido por raiva, mas também por dor. Um dia, depois de uma dessas lutas, um cara chamado Kenta o procura. Kenta é aquele tipo de sujeito que você olha e já sente que tem coisa errada. Ele se apresenta como um chefão do crime e oferece uma chance para Snake Eyes, trabalhar para ele em troca de informações sobre o assassino do pai. É óbvio que Snake Eyes aceita, porque é tudo o que ele sempre quis ouvir. Só que o que ele não sabe é que está se metendo com um homem perigoso e cheio de segundas intenções. O primeiro serviço que Kenta dá para ele é ajudar num esquema de contrabando. É uma operação grande, com armas, seguranças e um plano bem montado. Mas no meio da ação, Snake Eyes acaba salvando um dos caras que Kenta queria matar, um homem chamado Tommy, que depois a gente vai descobrir ser o futuro Storm Shadow. Essa cena é importante porque mostra que por mais que Snake Eyes queira vingança, ele ainda tem um coração justo. Ele podia simplesmente deixar o cara morrer, mas não consegue. Depois desse salvamento, Tommy decide levar Snake Eyes para o Japão e o apresenta ao clã Arashikage, uma organização que vive baseada em honra, disciplina e treinamento. O clã existe há séculos e tem a missão de proteger um poder antigo, uma joia mística que, se cair em mãos erradas, pode causar destruição em massa.
Tommy confia tanto em Snake Eyes que o convence a ser testado para se tornar parte do clã. É aí que o filme muda de ritmo, sai um pouco do clima urbano e mergulha num mundo cheio de tradição e artes marciais. Snake Eyes começa a treinar com guerreiros experientes e mestres que testam não só a força física dele, mas também a alma. E o negócio não é fácil. Ele tem que provar coragem, sabedoria e lealdade em 3 testes mortais. É tipo um treino ninja com provações espirituais. Só que o Snake Eyes está escondendo um segredo pesado. Ele está ali infiltrado por ordem de Kenta. Ele aceitou trair o clã em troca da vingança. Então, mesmo quando parece estar se encaixando, ele vive uma batalha interna. A cada dia que passa, ele se apega mais às pessoas dali, principalmente ao Tommy, que o trata como um irmão. E isso começa a corroer ele por dentro. Os mestres percebem que ele tem talento e disciplina, mas também notam que carrega algo escuro no coração. Tem uma cena tensa em que ele encara cobras gigantes durante um dos testes, e elas conseguem ler quem ele é por dentro. Elas sentem que há mentira nele. É como se o filme dissesse, não adianta enganar o mundo, porque o que você sente de verdade acaba aparecendo. Mesmo assim, Tommy defende ele. Ele acredita em Snake Eyes e acha que o amigo merece uma chance. Essa lealdade é o que torna tudo mais doloroso depois, porque a gente já sabe que mais cedo ou mais tarde, a verdade vai explodir. Snake Eyes continua treinando com o clã. Ele é um aluno fora de série, rápido, disciplinado e parece aprender tudo com facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um homem de segredos. Ninguém ali sabe que ele está ajudando Kenta por baixo dos panos. O plano é simples, pelo menos para Kenta. Snake Eyes tem que roubar uma joia sagrada do clã, uma pedra que guarda um poder místico capaz de causar destruição em massa. É tipo um artefato proibido, guardado há gerações e só pode ser usado por quem tiver o coração puro. O que já mostra o tamanho do problema, porque Snake Eyes não está exatamente com a alma limpinha. Enquanto isso, a relação dele com Tommy cresce. Os dois viram praticamente irmãos, treinam juntos, confiam um no outro, e Tommy chega até a dizer que Snake Eyes seria um ótimo sucessor se algo acontecesse com ele. Essa amizade é o coração do filme, porque a gente sente o peso do que vai acontecer depois. Snake Eyes finalmente tem algo que nunca teve, uma família. Ele começa a relaxar, a sorrir, mesmo que pouco, e a se sentir parte de algo maior. Mas o problema é que a mentira ainda está lá, escondida no meio de tudo isso. Então vem a sequência dos 3 desafios, os testes que decidem se ele vai ser aceito de verdade como membro do clã. O primeiro é sobre coragem, o segundo sobre pureza de coração e o terceiro sobre sabedoria. No primeiro, ele enfrenta uma luta pesada e sai na raça, mostrando que não tem medo de nada. No segundo, ele tem que olhar para dentro de si e provar que está pronto para abandonar o ego e o ódio. E aí é que começa a complicar. Ele mente, finge que superou o passado, mas as cobras sagradas, que são criaturas gigantes e assustadoras, percebem a verdade. Elas sentem o rancor e a falsidade dele. A cena é de arrepiar, porque você vê as cobras cercando ele e quase o atacando, mas uma das líderes do clã interrompe tudo e dá uma segunda chance. Snake Eyes começa a sentir a culpa crescendo. Ele olha para os olhos das pessoas que confiam nele, principalmente Tommy e Akiko, que é uma das guardiãs do clã, super habilidosa e com quem ele cria uma conexão forte. E ele percebe que está mentindo para quem mais acredita nele. Só que Kenta continua pressionado. Ele ameaça entregar o assassino do pai para outro, dizendo que Snake Eyes está demorando demais. É aí que o herói vacila. Ele decide cumprir o acordo e trair o clã. No momento tenso, ele entra escondido no templo e rouba a joia sagrada, entregando para Kenta em troca do nome do assassino do pai dele. Mas, quando finalmente recebe o nome, descobre que foi enganado. O homem que matou o pai dele já estava morto há anos. É um soco no estômago. Toda a vida dele foi movida por uma mentira. Ele percebe que Kenta usou sua dor como isca para destruir o clã Arashikage. Enquanto isso, Kenta invade o templo usando o poder da joia, causando destruição e morte por onde passa. Snake Eyes, desesperado, tenta consertar o que fez, mas já é tarde. O clã descobre a traição e Tommy fica completamente arrasado. A decepção dele é brutal. Ele grita, ele treme de raiva, porque o homem que ele considerava um irmão destruiu tudo que eles juraram proteger. E é aí que o Snake Eyes muda. Aquele cara que vivia só de ódio, finalmente entende o estrago que o ódio causa. Ele vê a consequência da própria raiva e da sede de vingança refletidas nas ruínas do clã e nos olhos de Tommy. A partir desse momento, o foco dele muda completamente.
Ele deixa de ser o homem que só queria se vingar e vira alguém disposto a se redimir, mesmo que isso custe a própria vida. Mas o caminho para isso não vai ser fácil. O clã Arashikage agora o vê como inimigo. Kenta está mais poderoso do que nunca com a joia em mãos, e Tommy jura vingança contra ele. É um ciclo quebrado e refeito. A história começa com Snake Eyes buscando vingança, e termina com ele sendo o alvo da vingança de outro. Depois de trair o clã e perceber o erro gigante que cometeu, Snake Eyes desaparece por um tempo. Dá pra ver que ele tá completamente quebrado por dentro. O olhar dele muda. Não é mais aquele cara frio e cheio de raiva. Agora é um homem carregado de culpa, mas também de vontade de se redimir. Enquanto o clã Arashikage tenta se reorganizar depois do ataque, Tommy tá furioso, jurando que vai matar Kenta e Snake Eyes se for preciso. A confiança foi destruída e o laço que eles tinham de irmãos de alma vira um campo de ódio. Só que Snake Eyes decide agir. Ele não quer mais ser o cara que foge. Então volta para o Japão e vai atrás de Kenta. E o que ele encontra é um verdadeiro caos. Kenta, com a joia sagrada em mãos, está prestes a usar o poder para dominar tudo. Ele criou um exército próprio e quer acabar de vez com o clã Arashikage. É aí que ele percebe que não dá para fugir do que ele causou. Ele precisa lutar, nem que morra tentando. Essa é daquelas histórias que já começam cheias de adrenalina e não param um segundo. Imagina um cara que desde pequeno carrega uma dor pesada nas costas, o Snake Eyes, e essa dor é o que move tudo o que acontece no filme. A história começa quando ele ainda é criança, e a cena já é tensa. O pai dele é morto, bem na frente dele, por um homem misterioso que decide o destino com uma jogada de dados. O garoto fica completamente devastado, e a única coisa que passa a ter na cabeça é vingança. A partir daí, ele cresce com esse fogo no coração. Vira um cara durão, fechado, que praticamente vive nas sombras, lutando em ringues clandestinos e se virando como pode. Ele não tem nome, não tem passado que queira lembrar, só um objetivo: encontrar o homem que matou o pai. A vida dele muda quando um sujeito chamado Kenta, um criminoso perigoso, aparece oferecendo uma chance de ouro. Ele diz que pode ajudar Snake Eyes a encontrar o assassino do pai. Claro que Snake Eyes aceita, porque é tudo que ele sempre quis ouvir. Mas a proposta vem com preço alto. Kenta quer que ele prove lealdade, e para isso, Snake Eyes precisa se infiltrar em um clã japonês chamado Arashikage, uma espécie de organização milenar cheia de segredos, honra e guerreiros habilidosos. Só que o plano de Kenta não é nada nobre. Ele quer destruir o clã, e Snake Eyes, sem saber exatamente onde está se metendo, acaba entrando nesse jogo perigoso. Mas é aí que o negócio começa a mudar de figura, porque dentro do clã ele conhece Tommy, o cara que seria tipo o herdeiro dos Arashikage, e entre eles nasce uma amizade de verdade. Tommy confia nele, defende ele, e pela primeira vez Snake Eyes começa a sentir que talvez o mundo não seja só sobre vingança. Tá de noite, um pai e um filho estão escondidos numa cabana isolada, tentando não fazer barulho. O clima é tenso, você sente que algo ruim vai acontecer. O menino, que ainda é pequeno, só entende que o pai está com medo e tentando proteger ele. De repente, uns caras armados invadem o lugar. O pai tenta negociar, mas um dos bandidos puxa um dado e diz que o destino vai decidir se ele vive ou morre. Joga o dado, dá 2 cobras e pronto. A sentença está dada. O pai é executado, bem ali, na frente do filho. Esse menino é o Snake Eyes. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. Corta para anos depois. O garoto virou um homem forte, rápido e com um olhar frio. Ele não tem família, não tem amigos e nem nome. O apelido Snake Eyes vem justamente daquele dado amaldiçoado que tirou tudo dele. Ele vive lutando em ringues clandestinos, tipo um gladiador urbano, sem se importar se vai ganhar ou apanhar, contanto que continue de pé. Dá pra ver que ele é movido por raiva, mas também por dor. Um dia, depois de uma dessas lutas, um cara chamado Kenta o procura. Kenta é aquele tipo de sujeito que você olha e já sente que tem coisa errada. Ele se apresenta como um chefão do crime e oferece uma chance para Snake Eyes: trabalhar para ele em troca de informações sobre o assassino do pai. É óbvio que Snake Eyes aceita, porque é tudo o que ele sempre quis ouvir. Só que o que ele não sabe é que está se metendo com um homem perigoso e cheio de segundas intenções. O primeiro serviço que Kenta dá para ele é ajudar num esquema de contrabando. É uma operação grande, com armas, seguranças e um plano bem montado. Mas no meio da ação,
Snake Eye acaba salvando um dos caras que Kenta queria matar, um homem chamado Tommy, que depois a gente vai descobrir ser o futuro Storm Shadow. Essa cena é importante porque mostra que, por mais que Snake Eyes queira vingança, ele ainda tem um coração justo. Ele podia simplesmente deixar o cara morrer, mas não consegue. Depois desse salvamento, Tommy decide levar Snake Eyes para o Japão e o apresenta ao clã Arashikage, uma organização que vive baseada em honra, disciplina e treinamento. O clã existe há séculos e tem a missão de proteger um poder antigo, uma joia mística que, se cair em mãos erradas, pode causar destruição em massa. Tommy confia tanto em Snake Eyes que o convence a ser testado para se tornar parte do clã. É aí que o filme muda de ritmo, sai um pouco do clima urbano e mergulha num mundo cheio de tradição e artes marciais. Snake Eyes começa a treinar com guerreiros experientes e mestres que testam não só a força física dele, mas também a alma. E o negócio não é fácil. Ele tem que provar coragem, sabedoria e lealdade em 3 testes mortais. É tipo um treino ninja com provações espirituais. Só que o Snake Eyes está escondendo um segredo pesado. Ele está ali infiltrado por ordem de Kenta. Ele aceitou trair o clã em troca da vingança. Então, mesmo quando parece estar se encaixando, ele vive uma batalha interna. A cada dia que passa, ele se apega mais às pessoas dali, principalmente ao Tommy, que o trata como um irmão. E isso começa a corroer ele por dentro. Os mestres percebem que ele tem talento e disciplina, mas também notam que carrega algo escuro no coração. Tem uma cena tensa em que ele encara cobras gigantes durante um dos testes, e elas conseguem ler quem ele é por dentro. Elas sentem que há mentira nele. É como se o filme dissesse: não adianta enganar o mundo, porque o que você sente de verdade acaba aparecendo. Mesmo assim, Tommy defende ele. Ele acredita em Snake Eyes e acha que o amigo merece uma chance. Essa lealdade é o que torna tudo mais doloroso depois, porque a gente já sabe que mais cedo ou mais tarde, a verdade vai explodir. Snake Eyes continua treinando com o clã. Ele é um aluno fora de série, rápido, disciplinado e parece aprender tudo com facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um homem de segredos. Ninguém ali sabe que ele está ajudando Kenta por baixo dos panos. O plano é simples, pelo menos para Kenta. Snake Eyes tem que roubar uma joia sagrada do clã, uma pedra que guarda um poder místico capaz de causar destruição em massa. É tipo um artefato proibido, guardado há gerações e só pode ser usado por quem tiver o coração puro. O que já mostra o tamanho do problema, porque Snake Eyes não está exatamente com a alma limpinha. Enquanto isso, a relação dele com Tommy cresce. Os dois viram praticamente irmãos, treinam juntos, confiam um no outro, e Tommy chega até a dizer que Snake Eyes seria um ótimo sucessor se algo acontecesse com ele. Essa amizade é o coração do filme, porque a gente sente o peso do que vai acontecer depois. Snake Eyes finalmente tem algo que nunca teve, uma família. Ele começa a relaxar, a sorrir, mesmo que pouco, e a se sentir parte de algo maior. Mas o problema é que a mentira ainda está lá, escondida no meio de tudo isso. Então vem a sequência dos 3 desafios, os testes que decidem se ele vai ser aceito de verdade como membro do clã. O primeiro é sobre coragem, o segundo sobre pureza de coração e o terceiro sobre sabedoria. No primeiro, ele enfrenta uma luta pesada e sai na raça, mostrando que não tem medo de nada. No segundo, ele tem que olhar para dentro de si e provar que está pronto para abandonar o ego e o ódio. E aí é que começa a complicar. Ele mente, finge que superou o passado, mas as cobras sagradas, que são criaturas gigantes e assustadoras, percebem a verdade. Elas sentem o rancor e a falsidade dele. A cena é de arrepiar, porque você vê as cobras cercando ele e quase o atacando, mas uma das líderes do clã interrompe tudo e dá uma segunda chance. Snake Eyes começa a sentir a culpa crescendo. Ele olha para os olhos das pessoas que confiam nele, principalmente Tommy e Akiko, que é uma das guardiãs do clã, super habilidosa e com quem ele cria uma conexão forte. E ele percebe que está mentindo para quem mais acredita nele. Só que Kenta continua pressionado. Ele ameaça entregar o assassino do pai para outro, dizendo que Snake Eyes está demorando demais. É aí que o herói vacila. Ele decide cumprir o acordo e trair o clã. No momento tenso, ele entra escondido no templo e rouba a joia sagrada, entregando para Kenta em troca do nome do assassino do pai dele. Mas, quando finalmente recebe o nome, descobre que foi enganado. O homem que matou o pai dele já estava morto há anos. É um soco no estômago. Toda a vida dele foi movida por uma mentira. Ele percebe que Kenta usou sua dor como isca para destruir o clã Arashikage. Enquanto isso,
Kenta invade o templo usando o poder da joia, causando destruição e morte por onde passa. Snake Eyes, desesperado, tenta consertar o que fez, mas já é tarde. O clã descobre a traição e Tommy fica completamente arrasado. A decepção dele é brutal. Ele grita, ele treme de raiva, porque o homem que ele considerava um irmão destruiu tudo que eles juraram proteger. E é aí que o Snake Eyes muda. Aquele cara que vivia só de ódio, finalmente entende o estrago que o ódio causa. Ele vê a consequência da própria raiva e da sede de vingança refletidas nas ruínas do clã e nos olhos de Tommy. A partir desse momento, o foco dele muda completamente. Ele deixa de ser o homem que só queria se vingar e vira alguém disposto a se redimir, mesmo que isso custe a própria vida. Mas o caminho para isso não vai ser fácil. O clã Arashikage agora o vê como inimigo. Kenta está mais poderoso do que nunca com a joia em mãos, e Tommy jura vingança contra ele. É um ciclo quebrado e refeito. A história começa com Snake Eyes buscando vingança, e termina com ele sendo o alvo da vingança de outro. Depois de trair o clã e perceber o erro gigante que cometeu, Snake Eyes desaparece por um tempo. Dá pra ver que ele tá completamente quebrado por dentro. O olhar dele muda. Não é mais aquele cara frio e cheio de raiva. Agora é um homem carregado de culpa, mas também de vontade de se redimir. Enquanto o clã Arashikage tenta se reorganizar depois do ataque, Tommy tá furioso, jurando que vai matar Kenta e Snake Eyes se for preciso. A confiança foi destruída e o laço que eles tinham de irmãos de alma vira um campo de ódio. Só que Snake Eyes decide agir. Ele não quer mais ser o cara que foge. Então volta para o Japão e vai atrás de Kenta. E o que ele encontra é um verdadeiro caos. Kenta, com a joia sagrada em mãos, está prestes a usar o poder para dominar tudo. Ele criou um exército próprio e quer acabar de vez com o clã Arashikage. É aí que ele percebe que não dá para fugir do que ele causou. Ele precisa lutar, nem que morra tentando. Essa é daquelas histórias que já começam cheias de adrenalina e não param um segundo. Imagina um cara que desde pequeno carrega uma dor pesada nas costas, o Snake Eyes, e essa dor é o que move tudo o que acontece no filme. A história começa quando ele ainda é criança, e a cena já é tensa. O pai dele é morto, bem na frente dele, por um homem misterioso que decide o destino com uma jogada de dados. O garoto fica completamente devastado, e a única coisa que passa a ter na cabeça é vingança. A partir daí, ele cresce com esse fogo no coração. Vira um cara durão, fechado, que praticamente vive nas sombras, lutando em ringues clandestinos e se virando como pode. Ele não tem nome, não tem passado que queira lembrar, só um objetivo: encontrar o homem que matou o pai. A vida dele muda quando um sujeito chamado Kenta, um criminoso perigoso, aparece oferecendo uma chance de ouro. Ele diz que pode ajudar Snake Eyes a encontrar o assassino do pai. Claro que Snake Eyes aceita, porque é tudo que ele sempre quis ouvir, mas a proposta vem com preço alto. Kenta quer que ele prove lealdade, e para isso, Snake Eyes precisa se infiltrar em um clã japonês chamado Arashikage, uma espécie de organização milenar cheia de segredos, honra e guerreiros habilidosos. Só que o plano de Kenta não é nada nobre. Ele quer destruir o clã, e Snake Eyes, sem saber exatamente onde está se metendo, acaba entrando nesse jogo perigoso. Mas é aí que o negócio começa a mudar de figura, porque dentro do clã ele conhece Tommy, o cara que seria tipo o herdeiro dos Arashikage, e entre eles nasce uma amizade de verdade. Tommy confia nele, defende ele, e pela primeira vez Snake Eyes começa a sentir que talvez o mundo não seja só sobre vingança. Tá de noite, um pai e um filho estão escondidos numa cabana isolada, tentando não fazer barulho. O clima é tenso, você sente que algo ruim vai acontecer. O menino, que ainda é pequeno, só entende que o pai tá com medo e tentando proteger ele. De repente, uns caras armados invadem o lugar. O pai tenta negociar, mas um dos bandidos puxa um dado e diz que o destino vai decidir se ele vive ou morre. Joga o dado, dá 2 cobras e pronto. A sentença tá dada. O pai é executado, bem ali, na frente do filho. Esse menino é o Snake Eyes. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. Corta para anos depois. O garoto virou um homem forte, rápido e com um olhar frio. Ele não tem família, não tem amigos e nem nome. O apelido Snake Eyes vem justamente daquele dado amaldiçoado que tirou tudo dele. Ele vive lutando em ringues clandestinos, tipo um gladiador urbano, sem se importar se vai ganhar ou apanhar, contanto que continue de pé. Dá pra ver que ele é movido por raiva, mas também por dor.
Um dia, depois de uma dessas lutas, um cara chamado Kenta o procura. Kenta é aquele tipo de sujeito que você olha e já sente que tem coisa errada. Ele se apresenta como um chefão do crime e oferece uma chance para Snake Eyes: trabalhar para ele em troca de informações sobre o assassino do pai. É óbvio que Snake Eyes aceita, porque é tudo o que ele sempre quis ouvir. Só que o que ele não sabe é que está se metendo com um homem perigoso e cheio de segundas intenções. O primeiro serviço que Kenta dá para ele é ajudar num esquema de contrabando. É uma operação grande, com armas, seguranças e um plano bem montado. Mas no meio da ação, Snake Eyes acaba salvando um dos caras que Kenta queria matar, um homem chamado Tommy, que depois a gente vai descobrir ser o futuro Storm Shadow. Essa cena é importante porque mostra que, por mais que Snake Eyes queira vingança, ele ainda tem um coração justo. Ele podia simplesmente deixar o cara morrer, mas não consegue. Depois desse salvamento, Tommy decide levar Snake Eyes para o Japão e o apresenta ao clã Arashikage, uma organização que vive baseada em honra, disciplina e treinamento. O clã existe há séculos e tem a missão de proteger um poder antigo, uma joia mística que, se cair em mãos erradas, pode causar destruição em massa. Tommy confia tanto em Snake Eyes que o convence a ser testado para se tornar parte do clã. É aí que o filme muda de ritmo, sai um pouco do clima urbano e mergulha num mundo cheio de tradição e artes marciais. Snake Eyes começa a treinar com guerreiros experientes e mestres que testam não só a força física dele, mas também a alma. E o negócio não é fácil. Ele tem que provar coragem, sabedoria e lealdade em 3 testes mortais. É tipo um treino ninja com provações espirituais. Só que o Snake Eyes está escondendo um segredo pesado. Ele está ali infiltrado por ordem de Kenta. Ele aceitou trair o clã em troca da vingança. Então, mesmo quando parece estar se encaixando, ele vive uma batalha interna. A cada dia que passa, ele se apega mais às pessoas dali, principalmente ao Tommy, que o trata como um irmão, e isso começa a corroer ele por dentro. Os mestres percebem que ele tem talento e disciplina, mas também notam que carrega algo escuro no coração. Tem uma cena tensa em que ele encara cobras gigantes durante um dos testes, e elas conseguem ler quem ele é por dentro. Elas sentem que há mentira nele. É como se o filme dissesse: não adianta enganar o mundo, porque o que você sente de verdade acaba aparecendo. Mesmo assim, Tommy defende ele. Ele acredita em Snake Eyes e acha que o amigo merece uma chance. Essa lealdade é o que torna tudo mais doloroso depois, porque a gente já sabe que mais cedo ou mais tarde, a verdade vai explodir. Snake Eyes continua treinando com o clã. Ele é um aluno fora de série, rápido, disciplinado e parece aprender tudo com facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um homem de segredos. Ninguém ali sabe que ele está ajudando Kenta por baixo dos panos. O plano é simples, pelo menos para Kenta. Snake Eyes tem que roubar uma joia sagrada do clã, uma pedra que guarda um poder místico capaz de causar destruição em massa. É tipo um artefato proibido, guardado há gerações e só pode ser usado por quem tiver o coração puro. O que já mostra o tamanho do problema, porque Snake Eyes não está exatamente com a alma limpinha. Enquanto isso, a relação dele com Tommy cresce. Os dois viram praticamente irmãos, treinam juntos, confiam um no outro, e Tommy chega até a dizer que Snake Eyes seria um ótimo sucessor se algo acontecesse com ele. Essa amizade é o coração do filme, porque a gente sente o peso do que vai acontecer depois. Snake Eyes finalmente tem algo que nunca teve, uma família. Ele começa a relaxar, a sorrir, mesmo que pouco, e a se sentir parte de algo maior. Mas o problema é que a mentira ainda está lá, escondida no meio de tudo isso. Então vem a sequência dos 3 desafios, os testes que decidem se ele vai ser aceito de verdade como membro do clã. O primeiro é sobre coragem, o segundo sobre pureza de coração e o terceiro sobre sabedoria. No primeiro, ele enfrenta uma luta pesada e sai na raça, mostrando que não tem medo de nada. No segundo, ele tem que olhar para dentro de si e provar que está pronto para abandonar o ego e o ódio. E aí é que começa a complicar. Ele mente, finge que superou o passado, mas as cobras sagradas, que são criaturas gigantes e assustadoras, percebem a verdade. Elas sentem o rancor e a falsidade dele. A cena é de arrepiar, porque você vê as cobras cercando ele e quase o atacando, mas uma das líderes do clã interrompe tudo e dá uma segunda chance. Snake Eyes começa a sentir a culpa crescendo. Ele olha para os olhos das pessoas que confiam nele, principalmente Tommy e Akiko, que é uma das guardiãs do clã, super habilidosa e com quem ele cria uma conexão forte. E ele percebe que está mentindo para quem mais acredita nele.
Só que Kenta continua pressionado. Ele ameaça entregar o assassino do pai para outro, dizendo que Snake Eyes está demorando demais. É aí que o herói vacila. Ele decide cumprir o acordo e trair o clã. No momento tenso, ele entra escondido no templo e rouba a joia sagrada, entregando para Kenta em troca do nome do assassino do pai dele. Mas, quando finalmente recebe o nome, descobre que foi enganado. O homem que matou o pai dele já estava morto há anos. É um soco no estômago. Toda a vida dele foi movida por uma mentira. Ele percebe que Kenta usou sua dor como isca para destruir o clã Arashikage. Enquanto isso, Kenta invade o templo usando o poder da joia, causando destruição e morte por onde passa. Snake Eyes, desesperado, tenta consertar o que fez, mas já é tarde. O clã descobre a traição e Tommy fica completamente arrasado. A decepção dele é brutal. Ele grita, ele treme de raiva, porque o homem que ele considerava um irmão destruiu tudo que eles juraram proteger. E é aí que o Snake Eyes muda. Aquele cara que vivia só de ódio, finalmente entende o estrago que o ódio causa. Ele vê a consequência da própria raiva e da sede de vingança refletidas nas ruínas do clã e nos olhos de Tommy. A partir desse momento, o foco dele muda completamente. Ele deixa de ser o homem que só queria se vingar e vira alguém disposto a se redimir, mesmo que isso custe a própria vida. Mas o caminho para isso não vai ser fácil. O clã Arashikage agora o vê como inimigo. Kenta está mais poderoso do que nunca com a joia em mãos, e Tommy jura vingança contra ele. É um ciclo quebrado e refeito. A história começa com Snake Eyes buscando vingança, e termina com ele sendo o alvo da vingança de outro. Depois de trair o clã e perceber o erro gigante que cometeu, Snake Eyes desaparece por um tempo. Dá pra ver que ele tá completamente quebrado por dentro. O olhar dele muda. Não é mais aquele cara frio e cheio de raiva. Agora é um homem carregado de culpa, mas também de vontade de se redimir. Enquanto o clã Arashikage tenta se reorganizar depois do ataque, Tommy tá furioso, jurando que vai matar Kenta e Snake Eyes se for preciso. A confiança foi destruída e o laço que eles tinham de irmãos de alma vira um campo de ódio. Só que Snake Eyes decide agir. Ele não quer mais ser o cara que foge. Então volta para o Japão e vai atrás de Kenta. E o que ele encontra é um verdadeiro caos. Kenta, com a joia sagrada em mãos, está prestes a usar o poder para dominar tudo. Ele criou um exército próprio e quer acabar de vez com o clã Arashikage. É aí que ele percebe que não dá para fugir do que ele causou. Ele precisa lutar, nem que morra tentando. Essa é daquelas histórias que já começam cheias de adrenalina e não param um segundo. Imagina um cara que desde pequeno carrega uma dor pesada nas costas, o Snake Eyes, e essa dor é o que move tudo o que acontece no filme. A história começa quando ele ainda é criança e a cena já é tensa. O pai dele é morto, bem na frente dele, por um homem misterioso que decide o destino com uma jogada de dados. O garoto fica completamente devastado e a única coisa que passa a ter na cabeça é vingança. A partir daí, ele cresce com esse fogo no coração. Vira um cara durão, fechado, que praticamente vive nas sombras, lutando em ringues clandestinos e se virando como pode. Ele não tem nome, não tem passado que queira lembrar, só um objetivo: encontrar o homem que matou o pai. A vida dele muda quando um sujeito chamado Kenta, um criminoso perigoso, aparece oferecendo uma chance de ouro. Ele diz que pode ajudar Snake Eyes a encontrar o assassino do pai. Claro que Snake Eyes aceita, porque é tudo que ele sempre quis ouvir, mas a proposta vem com preço alto. Kenta quer que ele prove lealdade, e para isso, Snake Eyes precisa se infiltrar em um clã japonês chamado Arashikage, uma espécie de organização milenar cheia de segredos, honra e guerreiros habilidosos. Só que o plano de Kenta não é nada nobre. Ele quer destruir o clã, e Snake Eyes, sem saber exatamente onde está se metendo, acaba entrando nesse jogo perigoso. Mas é aí que o negócio começa a mudar de figura, porque dentro do clã ele conhece Tommy, o cara que seria tipo o herdeiro dos Arashikage, e entre eles nasce uma amizade de verdade. Tommy confia nele, defende ele, e pela primeira vez Snake Eyes começa a sentir que talvez o mundo não seja só sobre vingança. Tá de noite, um pai e um filho estão escondidos numa cabana isolada, tentando não fazer barulho. O clima é tenso, você sente que algo ruim vai acontecer. O menino, que ainda é pequeno, só entende que o pai tá com medo e tentando proteger ele. De repente, uns caras armados invadem o lugar. O pai tenta negociar, mas um dos bandidos puxa um dado e diz que o destino vai decidir se ele vive ou morre. Joga o dado, dá 2 cobras e pronto. A sentença tá dada. O pai é executado, bem ali.
na frente do filho. Esse menino é o Snake Eyes. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. Corta para anos depois. O garoto virou um homem forte, rápido e com um olhar frio. Ele não tem família, não tem amigos e nem nome. O apelido Snake Eyes vem justamente daquele dado amaldiçoado que tirou tudo dele. Ele vive lutando em ringues clandestinos, tipo um gladiador urbano, sem se importar se vai ganhar ou apanhar, contanto que continue de pé. Dá pra ver que ele é movido por raiva, mas também por dor. Um dia, depois de uma dessas lutas, um cara chamado Kenta o procura. Kenta é aquele tipo de sujeito que você olha e já sente que tem coisa errada. Ele se apresenta como um chefão do crime e oferece uma chance para Snake Eyes, trabalhar para ele em troca de informações sobre o assassino do pai. É óbvio que Snake Eyes aceita, porque é tudo o que ele sempre quis ouvir. Só que o que ele não sabe é que está se metendo com um homem perigoso e cheio de segundas intenções. O primeiro serviço que Kenta dá para ele é ajudar num esquema de contrabando. É uma operação grande, com armas, seguranças e um plano bem montado. Mas no meio da ação, Snake Eyes acaba salvando um dos caras que Kenta queria matar, um homem chamado Tommy, que depois a gente vai descobrir ser o futuro Storm Shadow. Essa cena é importante porque mostra que, por mais que Snake Eyes queira vingança, ele ainda tem um coração justo. Ele podia simplesmente deixar o cara morrer, mas não consegue. Depois desse salvamento, Tommy decide levar Snake Eyes para o Japão e o apresenta ao clã Arashikage, uma organização que vive baseada em honra, disciplina e treinamento. O clã existe há séculos e tem a missão de proteger um poder antigo, uma joia mística que, se cair em mãos erradas, pode causar destruição em massa. Tommy confia tanto em Snake Eyes que o convence a ser testado para se tornar parte do clã. É aí que o filme muda de ritmo, sai um pouco do clima urbano e mergulha num mundo cheio de tradição e artes marciais. Snake Eyes começa a treinar com guerreiros experientes e mestres que testam não só a força física dele, mas também a alma. E o negócio não é fácil. Ele tem que provar coragem, sabedoria e lealdade em 3 testes mortais. É tipo um treino ninja com provações espirituais. Só que o Snake Eyes está escondendo um segredo pesado. Ele está ali infiltrado por ordem de Kenta. Ele aceitou trair o clã em troca da vingança. Então, mesmo quando parece estar se encaixando, ele vive uma batalha interna. A cada dia que passa, ele se apega mais às pessoas dali, principalmente ao Tommy, que o trata como um irmão, e isso começa a corroer ele por dentro. Os mestres percebem que ele tem talento e disciplina, mas também notam que carrega algo escuro no coração. Tem uma cena tensa em que ele encara cobras gigantes durante um dos testes, e elas conseguem ler quem ele é por dentro. Elas sentem que há mentira nele. É como se o filme dissesse, não adianta enganar o mundo, porque o que você sente de verdade acaba aparecendo. Mesmo assim, Tommy defende ele. Ele acredita em Snake Eyes e acha que o amigo merece uma chance. Essa lealdade é o que torna tudo mais doloroso depois, porque a gente já sabe que mais cedo ou mais tarde, a verdade vai explodir. Snake Eyes continua treinando com o clã. Ele é um aluno fora de série, rápido, disciplinado e parece aprender tudo com facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um homem de segredos. Ninguém ali sabe que ele está ajudando Kenta por baixo dos panos. O plano é simples, pelo menos para Kenta. Snake Eyes tem que roubar uma joia sagrada do clã, uma pedra que guarda um poder místico capaz de causar destruição em massa. É tipo um artefato proibido, guardado há gerações e só pode ser usado por quem tiver o coração puro. O que já mostra o tamanho do problema, porque Snake Eyes não está exatamente com a alma limpinha. Enquanto isso, a relação dele com Tommy cresce. Os dois viram praticamente irmãos, treinam juntos, confiam um no outro, e Tommy chega até a dizer que Snake Eyes seria um ótimo sucessor se algo acontecesse com ele. Essa amizade é o coração do filme, porque a gente sente o peso do que vai acontecer depois. Snake Eyes finalmente tem algo que nunca teve, uma família. Ele começa a relaxar, a sorrir, mesmo que pouco, e a se sentir parte de algo maior. Mas o problema é que a mentira ainda está lá, escondida no meio de tudo isso. Então vem a sequência dos 3 desafios, os testes que decidem se ele vai ser aceito de verdade como membro do clã. O primeiro é sobre coragem, o segundo sobre pureza de coração e o terceiro sobre sabedoria. No primeiro, ele enfrenta uma luta pesada e sai na raça, mostrando que não tem medo de nada. No segundo, ele tem que olhar para dentro de si e provar que está pronto para abandonar o ego e o ódio. E aí é que começa a complicar. Ele mente, finge que superou o passado,
Mas as cobras sagradas, que são criaturas gigantes e assustadoras, percebem a verdade. Elas sentem o rancor e a falsidade dele. A cena é de arrepiar, porque você vê as cobras cercando ele e quase o atacando, mas uma das líderes do clã interrompe tudo e dá uma segunda chance. Snake Eyes começa a sentir a culpa crescendo. Ele olha para os olhos das pessoas que confiam nele, principalmente Tommy e Akiko, que é uma das guardiãs do clã, super habilidosa e com quem ele cria uma conexão forte. E ele percebe que está mentindo para quem mais acredita nele. Só que Kenta continua pressionado. Ele ameaça entregar o assassino do pai para outro, dizendo que Snake Eyes está demorando demais. É aí que o herói vacila. Ele decide cumprir o acordo e trair o clã. No momento tenso, ele entra escondido no templo e rouba a joia sagrada, entregando para Kenta em troca do nome do assassino do pai dele. Mas, quando finalmente recebe o nome, descobre que foi enganado. O homem que matou o pai dele já estava morto há anos. É um soco no estômago. Toda a vida dele foi movida por uma mentira. Ele percebe que Kenta usou sua dor como isca para destruir o clã Arashikage. Enquanto isso, Kenta invade o templo usando o poder da joia, causando destruição e morte por onde passa. Snake Eyes, desesperado, tenta consertar o que fez, mas já é tarde. O clã descobre a traição e Tommy fica completamente arrasado. A decepção dele é brutal. Ele grita, ele treme de raiva, porque o homem que ele considerava um irmão destruiu tudo que eles juraram proteger. E é aí que o Snake Eyes muda. Aquele cara que vivia só de ódio, finalmente entende o estrago que o ódio causa. Ele vê a consequência da própria raiva e da sede de vingança refletidas nas ruínas do clã e nos olhos de Tommy. A partir desse momento, o foco dele muda completamente. Ele deixa de ser o homem que só queria se vingar e vira alguém disposto a se redimir, mesmo que isso custe a própria vida. Mas o caminho para isso não vai ser fácil. O clã Arashikage agora o vê como inimigo. Kenta está mais poderoso do que nunca com a joia em mãos, e Tommy jura vingança contra ele. É um ciclo quebrado e refeito. A história começa com Snake Eyes buscando vingança, e termina com ele sendo o alvo da vingança de outro. Depois de trair o clã e perceber o erro gigante que cometeu, Snake Eyes desaparece por um tempo. Dá pra ver que ele tá completamente quebrado por dentro. O olhar dele muda. Não é mais aquele cara frio e cheio de raiva. Agora é um homem carregado de culpa, mas também de vontade de se redimir. Enquanto o clã Arashikage tenta se reorganizar depois do ataque, Tommy tá furioso, jurando que vai matar Kenta e Snake Eyes se for preciso. A confiança foi destruída e o laço que eles tinham de irmãos de alma vira um campo de ódio. Só que Snake Eyes decide agir. Ele não quer mais ser o cara que foge. Então volta pro Japão e vai atrás de Kenta. E o que ele encontra é um verdadeiro caos. Kenta, com a joia sagrada em mãos, está prestes a usar o poder para dominar tudo. Ele criou um exército próprio e quer acabar de vez com o clã Arashikage. É aí que ele percebe que não dá para fugir do que ele causou. Ele precisa lutar, nem que morra tentando. Essa é daquelas histórias que já começam cheias de adrenalina e não param um segundo. Imagina um cara que desde pequeno carrega uma dor pesada nas costas, o Snake Eyes, e essa dor é o que move tudo o que acontece no filme. A história começa quando ele ainda é criança e a cena já é tensa. O pai dele é morto bem na frente dele por um homem misterioso que decide o destino com uma jogada de dados. O garoto fica completamente devastado e a única coisa que passa a ter na cabeça é vingança. A partir daí, ele cresce com esse fogo no coração. Vira um cara durão, fechado, que praticamente vive nas sombras, lutando em ringues clandestinos e se virando como pode. Ele não tem nome, não tem passado que queira lembrar, só um objetivo: encontrar o homem que matou o pai. A vida dele muda quando um sujeito chamado Kenta, um criminoso perigoso, aparece oferecendo uma chance de ouro. Ele diz que pode ajudar Snake Eyes a encontrar o assassino do pai. Claro que Snake Eyes aceita, porque é tudo que ele sempre quis ouvir. Mas a proposta vem com preço alto. Kenta quer que ele prove lealdade, e para isso, Snake Eyes precisa se infiltrar em um clã japonês chamado Arashikage, uma espécie de organização milenar cheia de segredos, honra e guerreiros habilidosos. Só que o plano de Kenta não é nada nobre. Ele quer destruir o clã, e Snake Eyes, sem saber exatamente onde está se metendo, acaba entrando nesse jogo perigoso. Mas é aí que o negócio começa a mudar de figura, porque dentro do clã ele conhece Tommy, o cara que seria tipo o herdeiro dos Arashikage, e entre eles nasce uma amizade de verdade.
Tommy confia nele, defende ele, e pela primeira vez, Snake Eyes começa a sentir que talvez o mundo não seja só sobre vingança. Tá de noite, um pai e um filho estão escondidos numa cabana isolada, tentando não fazer barulho. O clima é tenso, você sente que algo ruim vai acontecer. O menino, que ainda é pequeno, só entende que o pai tá com medo e tentando proteger ele. De repente, uns caras armados invadem o lugar. O pai tenta negociar, mas um dos bandidos puxa um dado e diz que o destino vai decidir se ele vive ou morre. Joga o dado, dá 2 cobras e pronto. A sentença tá dada. O pai é executado, bem ali, na frente do filho. Esse menino é o Snake Eyes. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. Corta para anos depois. O garoto virou um homem forte, rápido e com um olhar frio. Ele não tem família, não tem amigos e nem nome. O apelido Snake Eyes vem justamente daquele dado amaldiçoado que tirou tudo dele. Ele vive lutando em ringues clandestinos, tipo um gladiador urbano, sem se importar se vai ganhar ou apanhar, contanto que continue de pé. Dá pra ver que ele é movido por raiva, mas também por dor. Um dia, depois de uma dessas lutas, um cara chamado Kenta o procura. Kenta é aquele tipo de sujeito que você olha e já sente que tem coisa errada. Ele se apresenta como um chefão do crime e oferece uma chance para Snake Eyes, trabalhar para ele em troca de informações sobre o assassino do pai. É óbvio que Snake Eyes aceita, porque é tudo o que ele sempre quis ouvir. Só que o que ele não sabe é que está se metendo com um homem perigoso e cheio de segundas intenções. O primeiro serviço que Kenta dá para ele é ajudar num esquema de contrabando. É uma operação grande, com armas, seguranças e um plano bem montado. Mas no meio da ação, Snake Eyes acaba salvando um dos caras que Kenta queria matar, um homem chamado Tommy, que depois a gente vai descobrir ser o futuro Storm Shadow. Essa cena é importante porque mostra que por mais que Snake Eyes queira vingança, ele ainda tem um coração justo. Ele podia simplesmente deixar o cara morrer, mas não consegue. Depois desse salvamento, Tommy decide levar Snake Eyes para o Japão e o apresenta ao clã Arashikage, uma organização que vive baseada em honra, disciplina e treinamento. O clã existe há séculos e tem a missão de proteger um poder antigo, uma joia mística que, se cair em mãos erradas, pode causar destruição em massa. Tommy confia tanto em Snake Eyes que o convence a ser testado para se tornar parte do clã. É aí que o filme muda de ritmo, sai um pouco do clima urbano e mergulha num mundo cheio de tradição e artes marciais. Snake Eyes começa a treinar com guerreiros experientes e mestres que testam não só a força física dele, mas também a alma. E o negócio não é fácil. Ele tem que provar coragem, sabedoria e lealdade em 3 testes mortais. É tipo um treino ninja com provações espirituais. Só que o Snake Eyes está escondendo um segredo pesado. Ele está ali infiltrado por ordem de Kenta. Ele aceitou trair o clã em troca da vingança. Então, mesmo quando parece estar se encaixando, ele vive uma batalha interna. A cada dia que passa, ele se apega mais às pessoas dali, principalmente ao Tommy, que o trata como um irmão, e isso começa a corroer ele por dentro. Os mestres percebem que ele tem talento e disciplina, mas também notam que carrega algo escuro no coração. Tem uma cena tensa em que ele encara cobras gigantes durante um dos testes, e elas conseguem ler quem ele é por dentro. Elas sentem que há mentira nele. É como se o filme dissesse, não adianta enganar o mundo, porque o que você sente de verdade acaba aparecendo. Mesmo assim, Tommy defende ele. Ele acredita em Snake Eyes e acha que o amigo merece uma chance. Essa lealdade é o que torna tudo mais doloroso depois, porque a gente já sabe que mais cedo ou mais tarde, a verdade vai explodir. Snake Eyes continua treinando com o clã. Ele é um aluno fora de série, rápido, disciplinado e parece aprender tudo com facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um homem de segredos. Ninguém ali sabe que ele está ajudando Kenta por baixo dos panos. O plano é simples, pelo menos para Kenta. Snake Eyes tem que roubar uma joia sagrada do clã, uma pedra que guarda um poder místico capaz de causar destruição em massa. É tipo um artefato proibido, guardado há gerações e só pode ser usado por quem tiver o coração puro. O que já mostra o tamanho do problema, porque Snake Eyes não está exatamente com a alma limpinha. Enquanto isso, a relação dele com Tommy cresce. Os dois viram praticamente irmãos, treinam juntos, confiam um no outro, e Tommy chega até a dizer que Snake Eyes seria um ótimo sucessor se algo acontecesse com ele. Essa amizade é o coração do filme, porque a gente sente o peso do que vai acontecer depois. Snake Eyes finalmente tem algo que nunca teve, uma família. Ele começa a relaxar, a
sorrir, mesmo que pouco, e a se sentir parte de algo maior. Mas o problema é que a mentira ainda está lá, escondida no meio de tudo isso. Então vem a sequência dos 3 desafios, os testes que decidem se ele vai ser aceito de verdade como membro do clã. O primeiro é sobre coragem, o segundo sobre pureza de coração e o terceiro sobre sabedoria. No primeiro, ele enfrenta uma luta pesada e sai na raça, mostrando que não tem medo de nada. No segundo, ele tem que olhar para dentro de si e provar que está pronto para abandonar o ego e o ódio. E aí é que começa a complicar. Ele mente, finge que superou o passado, mas as cobras sagradas, que são criaturas gigantes e assustadoras, percebem a verdade. Elas sentem o rancor e a falsidade dele. A cena é de arrepiar, porque você vê as cobras cercando ele e quase o atacando, mas uma das líderes do clã interrompe tudo e dá uma segunda chance. Snake Eyes começa a sentir a culpa crescendo. Ele olha para os olhos das pessoas que confiam nele, principalmente Tommy e Akiko, que é uma das guardiãs do clã, super habilidosa e com quem ele cria uma conexão forte. E ele percebe que está mentindo para quem mais acredita nele. Só que Kenta continua pressionado. Ele ameaça entregar o assassino do pai para outro, dizendo que Snake Eyes está demorando demais. É aí que o herói vacila. Ele decide cumprir o acordo e trair o clã. No momento tenso, ele entra escondido no templo e rouba a joia sagrada, entregando para Kenta em troca do nome do assassino do pai dele. Mas, quando finalmente recebe o nome, descobre que foi enganado. O homem que matou o pai dele já estava morto há anos. É um soco no estômago. Toda a vida dele foi movida por uma mentira. Ele percebe que Kenta usou sua dor como isca para destruir o clã Arashikage. Enquanto isso, Kenta invade o templo usando o poder da joia, causando destruição e morte por onde passa. Snake Eyes, desesperado, tenta consertar o que fez, mas já é tarde. O clã descobre a traição e Tommy fica completamente arrasado. A decepção dele é brutal. Ele grita, ele treme de raiva, porque o homem que ele considerava um irmão destruiu tudo que eles juraram proteger. E é aí que o Snake Eyes muda. Aquele cara que vivia só de ódio, finalmente entende o estrago que o ódio causa. Ele vê a consequência da própria raiva e da sede de vingança refletidas nas ruínas do clã e nos olhos de Tommy. A partir desse momento, o foco dele muda completamente. Ele deixa de ser o homem que só queria se vingar e vira alguém disposto a se redimir, mesmo que isso custe a própria vida. Mas o caminho para isso não vai ser fácil. O clã Arashikage agora o vê como inimigo. Kenta está mais poderoso do que nunca com a joia em mãos, e Tommy jura vingança contra ele. É um ciclo quebrado e refeito. A história começa com Snake Eyes buscando vingança, e termina com ele sendo o alvo da vingança de outro. Depois de trair o clã e perceber o erro gigante que cometeu, Snake Eyes desaparece por um tempo. Dá pra ver que ele tá completamente quebrado por dentro. O olhar dele muda. Não é mais aquele cara frio e cheio de raiva. Agora é um homem carregado de culpa, mas também de vontade de se redimir. Enquanto o clã Arashikage tenta se reorganizar depois do ataque, Tommy tá furioso, jurando que vai matar Kenta e Snake Eyes se for preciso. A confiança foi destruída e o laço que eles tinham de irmãos de alma vira um campo de ódio. Só que Snake Eyes decide agir. Ele não quer mais ser o cara que foge. Então volta para o Japão e vai atrás de Kenta. E o que ele encontra é um verdadeiro caos. Kenta, com a joia sagrada em mãos, está prestes a usar o poder para dominar tudo. Ele criou um exército próprio e quer acabar de vez com o clã Arashikage. É aí que ele percebe que não dá para fugir do que ele causou. Ele precisa lutar, nem que morra tentando. Essa é daquelas histórias que já começam cheias de adrenalina e não param um segundo. Imagina um cara que desde pequeno carrega uma dor pesada nas costas, o Snake Eyes, e essa dor é o que move tudo o que acontece no filme. A história começa quando ele ainda é criança e a cena já é tensa. O pai dele é morto, bem na frente dele, por um homem misterioso que decide o destino com uma jogada de dados. O garoto fica completamente devastado e a única coisa que passa a ter na cabeça é vingança. A partir daí, ele cresce com esse fogo no coração. Vira um cara durão, fechado, que praticamente vive nas sombras, lutando em ringues clandestinos e se virando como pode. Ele não tem nome, não tem passado que queira lembrar, só um objetivo: encontrar o homem que matou o pai. A vida dele muda quando um sujeito chamado Kenta, um criminoso perigoso, aparece oferecendo uma chance de ouro. Ele diz que pode ajudar Snake Eyes a encontrar o assassino do pai. Claro que Snake Eyes aceita, porque é tudo que ele sempre quis ouvir, mas a proposta vem com preço alto.
Kenta quer que ele prove lealdade, e para isso, Snake Eyes precisa se infiltrar em um clã japonês chamado Arashikage, uma espécie de organização milenar cheia de segredos, honra e guerreiros habilidosos. Só que o plano de Kenta não é nada nobre. Ele quer destruir o clã, e Snake Eyes, sem saber exatamente onde está se metendo, acaba entrando nesse jogo perigoso. Mas é aí que o negócio começa a mudar de figura, porque dentro do clã ele conhece Tommy, o cara que seria tipo o herdeiro dos Arashikage, e entre eles nasce uma amizade de verdade. Tommy confia nele, defende ele, e pela primeira vez Snake Eyes começa a sentir que talvez o mundo não seja só sobre vingança. Tá de noite, um pai e um filho estão escondidos numa cabana isolada, tentando não fazer barulho. O clima é tenso, você sente que algo ruim vai acontecer. O menino, que ainda é pequeno, só entende que o pai tá com medo e tentando proteger ele. De repente, uns caras armados invadem o lugar. O pai tenta negociar, mas um dos bandidos puxa um dado e diz que o destino vai decidir se ele vive ou morre. Joga o dado, dá 2 cobras e pronto. A sentença tá dada. O pai é executado, bem ali, na frente do filho. Esse menino é o Snake Eyes. E a partir desse momento, a vida dele muda completamente. Corta para anos depois. O garoto virou um homem forte, rápido e com um olhar frio. Ele não tem família, não tem amigos e nem nome. O apelido Snake Eyes vem justamente daquele dado amaldiçoado que tirou tudo dele. Ele vive lutando em ringues clandestinos, tipo um gladiador urbano, sem se importar se vai ganhar ou apanhar, contanto que continue de pé. Dá pra ver que ele é movido por raiva, mas também por dor. Um dia, depois de uma dessas lutas, um cara chamado Kenta o procura. Kenta é aquele tipo de sujeito que você olha e já sente que tem coisa errada. Ele se apresenta como um chefão do crime e oferece uma chance para Snake Eyes, trabalhar para ele em troca de informações sobre o assassino do pai. É óbvio que Snake Eyes aceita, porque é tudo o que ele sempre quis ouvir. Só que o que ele não sabe é que está se metendo com um homem perigoso e cheio de segundas intenções. O primeiro serviço que Kenta dá para ele é ajudar num esquema de contrabando. É uma operação grande, com armas, seguranças e um plano bem montado. Mas no meio da ação, Snake Eyes acaba salvando um dos caras que Kenta queria matar, um homem chamado Tommy, que depois a gente vai descobrir ser o futuro Storm Shadow. Essa cena é importante porque mostra que, por mais que Snake Eyes queira vingança, ele ainda tem um coração justo. Ele podia simplesmente deixar o cara morrer, mas não consegue. Depois desse salvamento, Tommy decide levar Snake Eyes para o Japão e o apresenta ao clã Arashikage, uma organização que vive baseada em honra, disciplina e treinamento. O clã existe há séculos e tem a missão de proteger um poder antigo, uma joia mística que, se cair em mãos erradas, pode causar destruição em massa. Tommy confia tanto em Snake Eyes que o convence a ser testado para se tornar parte do clã. É aí que o filme muda de ritmo, sai um pouco do clima urbano e mergulha num mundo cheio de tradição e artes marciais. Snake Eyes começa a treinar com guerreiros experientes e mestres que testam não só a força física dele, mas também a alma. E o negócio não é fácil. Ele tem que provar coragem, sabedoria e lealdade em 3 testes mortais. É tipo um treino ninja com provações espirituais. Só que o Snake Eyes está escondendo um segredo pesado. Ele está ali infiltrado por ordem de Kenta. Ele aceitou trair o clã em troca da vingança. Então, mesmo quando parece estar se encaixando, ele vive uma batalha interna. A cada dia que passa, ele se apega mais às pessoas dali, principalmente ao Tommy, que o trata como um irmão. E isso começa a corroer ele por dentro. Os mestres percebem que ele tem talento e disciplina, mas também notam que carrega algo escuro no coração. Tem uma cena tensa em que ele encara cobras gigantes durante um dos testes, e elas conseguem ler quem ele é por dentro. Elas sentem que há mentira nele. É como se o filme dissesse, não adianta enganar o mundo, porque o que você sente de verdade acaba aparecendo. Mesmo assim, Tommy defende ele. Ele acredita em Snake Eyes e acha que o amigo merece uma chance. Essa lealdade é o que torna tudo mais doloroso depois, porque a gente já sabe que mais cedo ou mais tarde, a verdade vai explodir. Snake Eyes continua treinando com o clã. Ele é um aluno fora de série, rápido, disciplinado e parece aprender tudo com facilidade. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é um homem de segredos. Ninguém ali sabe que ele está ajudando Kenta por baixo dos panos. O plano é simples, pelo menos para Kenta. Snake Eyes tem que roubar uma joia sagrada do clã, uma pedra que guarda um poder místico capaz de causar destruição em massa. É tipo um artefato proibido,
guardado há gerações e só pode ser usado por quem tiver o coração puro. O que já mostra o tamanho do problema, porque Snake Eyes não está exatamente com a alma limpinha. Enquanto isso, a relação dele com Tommy cresce. Os dois viram praticamente irmãos, treinam juntos, confiam um no outro, e Tommy chega até a dizer que Snake Eyes seria um ótimo sucessor se algo acontecesse com ele. Essa amizade é o coração do filme, porque a gente sente o peso do que vai acontecer depois. Snake Eyes finalmente tem algo que nunca teve, uma família. Ele começa a relaxar, a sorrir, mesmo que pouco, e a se sentir parte de algo maior. Mas o problema é que a mentira ainda está lá, escondida no meio de tudo isso. Então vem a sequência dos 3 desafios, os testes que decidem se ele vai ser aceito de verdade como membro do clã. O primeiro é sobre coragem, o segundo sobre pureza de coração e o terceiro sobre sabedoria. No primeiro, ele enfrenta uma luta pesada e sai na raça, mostrando que não tem medo de nada. No segundo, ele tem que olhar para dentro de si e provar que está pronto para abandonar o ego e o ódio. E aí é que começa a complicar. Ele mente, finge que superou o passado, mas as cobras sagradas, que são criaturas gigantes e assustadoras, percebem a verdade. Elas sentem o rancor e a falsidade dele. A cena é de arrepiar, porque você vê as cobras cercando ele e quase o atacando, mas uma das líderes do clã interrompe tudo e dá uma segunda chance. Snake Eyes começa a sentir a culpa crescendo. Ele olha para os olhos das pessoas que confiam nele, principalmente Tommy e Akiko, que é uma das guardiãs do clã, super habilidosa e com quem ele cria uma conexão forte. E ele percebe que está mentindo para quem mais acredita nele. Só que Kenta continua pressionado. Ele ameaça entregar o assassino do pai para outro, dizendo que Snake Eyes está demorando demais. É aí que o herói vacila. Ele decide cumprir o acordo e trair o clã. No momento tenso, ele entra escondido no templo e rouba a joia sagrada, entregando para Kenta em troca do nome do assassino do pai dele. Mas, quando finalmente recebe o nome, descobre que foi enganado. O homem que matou o pai dele já estava morto há anos. É um soco no estômago. Toda a vida dele foi movida por uma mentira. Ele percebe que Kenta usou sua dor como isca para destruir o clã Arashikage. Enquanto isso, Kenta invade o templo usando o poder da joia, causando destruição e morte por onde passa. Snake Eyes, desesperado, tenta consertar o que fez, mas já é tarde. O clã descobre a traição e Tommy fica completamente arrasado. A decepção dele é brutal. Ele grita, ele treme de raiva, porque o homem que ele considerava um irmão destruiu tudo que eles juraram proteger. E é aí que o Snake Eyes muda. Aquele cara que vivia só de ódio, finalmente entende o estrago que o ódio causa. Ele vê a consequência da própria raiva e da sede de vingança refletidas nas ruínas do clã e nos olhos de Tommy. A partir desse momento, o foco dele muda completamente. Ele deixa de ser o homem que só queria se vingar e vira alguém disposto a se redimir, mesmo que isso custe a própria vida. Mas o caminho para isso não vai ser fácil. O clã Arashikage agora o vê como inimigo. Kenta está mais poderoso do que nunca com a joia em mãos, e Tommy jura vingança contra ele. É um ciclo quebrado e refeito. A história começa com Snake Eyes buscando vingança, e termina com ele sendo o alvo da vingança de outro. Depois de trair o clã e perceber o erro gigante que cometeu, Snake Eyes desaparece por um tempo. Dá pra ver que ele tá completamente quebrado por dentro. O olhar dele muda. Não é mais aquele cara frio e cheio de raiva. Agora é um homem carregado de culpa, mas também de vontade de se redimir. Enquanto o clã Arashikage tenta se reorganizar depois do ataque, Tommy tá furioso, jurando que vai matar Kenta e Snake Eyes se for preciso. A confiança foi destruída e o laço que eles tinham de irmãos de alma vira um campo de ódio. Só que Snake Eyes decide agir. Ele não quer mais ser o cara que foge. Então volta para o Japão e vai atrás de Kenta. E o que ele encontra é um verdadeiro caos. Kenta, com a joia sagrada em mãos, está prestes a usar o poder para dominar tudo. Ele criou um exército próprio e quer acabar de vez com o clã Arashikage. É aí que ele percebe que não dá para fugir do que ele causou. Ele precisa lutar, nem que morra tentando. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.